Ó, por falar em mercado da bola, a informação que acaba de chegar aqui envolvendo o Palmeiras, torcedor que sempre fica naquela, precisa de contratações, tudo mais, acabou de chegar aqui que o Palmeiras cogita a contratação do meia argentino Roberto Pereira, livre no mercado desde a saída da Udinese na Itália. O jogador é avaliado como uma boa opção neste momento. Aí muita gente vai se perguntar, mas já não fechou a janela de transferências? Fechou, mas os clubes ainda podem se reforçar com jogadores livres de contrato. E é um free agent, né? Um agente livre, né? Como chamam até lá fora, né? O Roberto Pereira. De acordo com a apuração do Globo Esporte e confirmada pela Jovem Pan, uma proposta foi feita aos empresários do argentino após conversas iniciais para consulta de valores. E o meia deve definir o seu futuro nos próximos dias. Eu tô até lembrando aqui que esse nome do Pereira chegou a ser ventilado no Santos, mas eu acho que não teve acordo, talvez financeiro, projeto, e agora esse nome passa a ser ventilado no Palmeiras. Vampeta, Bruno, Flávio, vocês que acompanham bastante futebol internacional, Roberto Pereira é uma boa opção para esse Palmeiras? Eu fico olhando, o Bruno não tem como maquiar, que futebol sabe que a vagabundagem também é muito grande, tem, né? Aí eu pego assim, Flávio, vamos supor, eu sou presidente do Corinthians e eu quero o Cavani, mas o Cavani está empregado, não pode contratar, certo? Quem está empregado não pode, né, Bruno? Não. Aí eu chego pro presidente do Boca e falo, ó, eu te dou 5 milhões de euros no Cavani, pô, mas não pode escrever. Não, você manda ele embora aí, deixa ele livre no mercado, já conversa com o Cavani, o dinheiro depois chega para você. Pode fazer isso? Eu acho que tem um período assim, ele tem que estar livre. Se ele tiver empregado no período que fecha a janela, não pode. Ele tinha que tem que estar livre já antes. Né? Senão, você não fala, eu faço maquiar pra caramba, né? Não, e até dando um purfo aí, os caras. Verdade, tem razão. Roberto Pereira na minha eu, sinceramente, assim, da Udinese, eu não lembro dele, não. Também não. O Pereira, ele já jogou na seleção argentina, eu fui ver a idade dele, tá com 32. Ele já disputou Copa América até na seleção. Ele é um meia. Nos últimos anos eu não vi muito. Realmente a Udinese não é um time que aparece toda hora. Muito. Claro. Jogou na Inglaterra, no Watford, acho que ele jogou, era do River Plate. Então ele é um bom jogador. Não sei como ele está agora. Não acompanhei muito na última temporada. Não da Udinese eu lembro bem de um africano que era atacante muito bom. Na Udinese só Tava na Udinese. Não. Agora, esse período todo que só agora o Palmeiras viu. Ou será que é mais uma daquelas do empresário soltou aí e falou, fala aí que, olha, vocês não têm ideia. Chega pro repórter e fala, não, nem dá notícia, tá? Mas é o seguinte, o Palmeiras tá atrás do Roberto Pereira aí e tal. Aí o repórter, né, entra lá do cara, fala, claro que eu vou dar. E dá a notícia que o cara quer, né? Na temporada, ele jogou 36 jogos pela Udinese. Jogou 36. Ele foi liberado, já poderia ter sido contratado, não é? Isso é verdade. Pode ser gato, né? Miguelão, os empresários soltando o balão do Palmeiras é muito forte nesse sentido, né? Para o cara poder fazer especulação ou para poder, de alguma forma, alavancar o cara, né? Parece pouco, mas a Udinese não joga muito mais que isso, né? Porque ela não é uma equipe que joga a competição europeia. Então ela joga 38 no campeonato e joga alguns jogos da Copa Itália. Chama a atenção, Bruno, o fato dele já tá solto aí, tá livre aí há algum tempo. Tá sem contrato. Por que só agora apareceu isso aí? Tem cheirinho de empresário chutando aí pra ver se vai que cola, né? Então, não sei se a notícia é verdadeira. Então, só queria dizer, ou se foi plantada pra fazer negócio. O cara chegou pra mim e falou, Vampi, você tá com o microfone da PAN todo dia, fala o seguinte, avisa lá que o diretor da seleção vai ser o Andrés e o Mano Menezes vai ser o treinador. Aí eu falei, mas tu também trabalha com a imprensa, por que tu não dá notícia? Eu também falo muito isso, quando o cara fala assim, eu vou dar uma notícia aí, eu tenho uma notícia que você pode dar e tal. Eu falo, vou fazer uma entrevista, você fala, não, eu não vou falar. Por que eu vou dar a tua notícia? Dá você a tua notícia, pô. Então tem essas tem muito esse negócio de gato. Tem uma, né, sabe, o cara que faz tem jornalista que faz porque é tonto, tem jornalista que faz porque é venal, tem tudo também. Tem esse tipo de coisa também, não é? Só tem jornalista. Não, todas as profissões. E tem cara que não é nem jornalista, né? Só mete os blogs, qualquer tranqueira aí, dá notícia. E como é uma semana sem futebol, por causa da brilhante ideia de parar campeonatos, então qualquer Roberto, como Moreno, né? Pereira. Roberto Pereira vira notícia, né? Claro. Ainda mais se tratando de Palmeiras, onde a torcida
fica forçando a barra. E onde... Porque a Leila não deu a grana pro Carnaval, como se o elenco do Palmeiras fosse muito ruim. Então, as coisas todas se juntam, né? E onde não é o perfil do Palmeiras trazer jogador de 32 anos. Não. Nos últimos anos eu não lembro ninguém. Pode até ser verdade, mas tem muito cara de ser jogada, né? Os caras estão jogando para tentar ver se cola e o Palmeiras, a tia Leila, não é aquela mais ricas do Brasil, ela não entra nessas paradas aí, não joga dinheiro fora. Até em cima disso que disse o Vampeta, o Palmeiras que procurou no mercado o Wendel do Zenit, Santiago Hesse do Huracan, Aníbal Moreno do Racing, mas em todas as tentativas esbarrou na questão financeira e são jogadores que, se comparados com o Roberto Pereira, são mais jovens, né? Então, foge mesmo um pouco da característica 32 anos, e da contratação que o Palmeiras geralmente faz, né? Que o Palmeiras contrata... Ele é meia, Bruno? É meia. Sim. Mas vocês também não acham que... o Palmeiras precisa, né? Era mais procurar alguém pro lugar do Dudu. E ele pode jogar Brasileirão e Libertadores, dá chegando pra agora. Pra semifinal, né? Pode jogar. Aquele Morelos, ele contratou agora? Dá pra... Pode jogar as duas competições, o Roberto Pereira chegando ao Palmeiras, né? Assim, a gente fala, é uma contratação que foge da característica do Palmeiras, que nos últimos anos, né, vem se reforçando com atletas mais jovens, buscando aqui, tentando achar, né, algum talento aí sul-americano, falhou em algumas tentativas, o Atuesta, né, que ainda está tentando se provar, agora teve uma lesão mais séria, é um dos casos, né? Contratou o Flaco Lopes, que é um cara jovem, mas que ainda está, né, pegando o ritmo da coisa e tal, mas já tem um ano de Palmeiras e fica, né, aquela necessidade de dar a resposta. Mas será que já não é a hora também do Palmeiras parar com isso de só contratar jogadores jovens? Porque tem uns medalhões que são bons de bola. O Palmeiras deixou passar, por exemplo, o Hulk. O Hulk teria feito a diferença nesse time do Palmeiras, que é bom jogador. Eu acho que é uma maneira que você usa para poder trabalhar. É um sistema de governança, vamos dizer assim. O Palmeiras, ele nunca foi de revelar, né? Agora fez um trabalho extraordinário pelo João Paulo, revela jogador pra caramba. E dependendo do jogador e do custo dele, você pode inibir o lançamento de jovens jogadores. Só que você tem que lançar os jovens jogadores. Não adianta você ter o jogador jovem e não utilizá-lo. Por isso que a gente cobra essa história do Endrick. O Endrick é um reforço espetacular que o Palmeiras tem. O Luiz Guilherme está machucado, né? Mas é outro belo reforço que o Palmeiras tem. Esse Vanderlan, um belo reforço que o Palmeiras tem. Só que tem que usar os caras. Tem que usar os caras. E aí sim, por que você tem que trazer de fora o cara? Não há necessidade disso. A não ser que seja realmente um jogador que seja absolutamente indiscutível. Mas por filosofia, há uma preferência, filosofia do Palmeiras. Eu estou falando Palmeiras, estou falando treinador. Botar moleque jovem, em vez de você gastar uma bala com o jogador que foi lá fora e muitas vezes não funcionou. O Flamengo é o oposto. O Flamengo, ele vende o jovem e traz jogadores lá de fora que não rolou, mas que chega aqui no Brasil e pode dar certo, e quase em todos os casos do Flamengo tem dado certo. Eu acho que são filosofias. Então fugiria um pouco do... O Hulk seria mais perfil, digamos, Flamengo, né, do que o próprio Palmeiras. O Palmeiras, ele tem segurado os meninos e não faz negociações. Lança os meninos e não faz negociações com o jogador que já foi lá fora, que foi veterano. É uma maneira de fazer, são posturas de governança. Mas esses jogadores, às vezes mais jovens, que têm potencial e que o Palmeiras consegue vender esses jogadores por bons preços, né, por quantias significativas, às vezes eles precisam de mais tempo de maturação. Só bom para jogar, né? É o que a gente está falando. Então, o Endrick vai chegar moralmente muito... Se continuar assim, ele vai chegar lá com a cabeça pior do que quando ele foi negociado. Então aí tem que botar para jogar, tem que botar os moleques para jogar. Eu não vi nenhum moleque desse aí do Palmeiras ter pisado na bola. Nenhum. Todos, alguns com mais nível, outros com menos nível, mas o menino João John entra toda hora. Ele nunca... Ele prejudicou o Palmeiras? Não, pelo contrário, funcionou, foi bem dentro dos limites. O Vanderlan deu problema? Não. Os próprios meninos da defesa, quando entraram, todos eles funcionaram. Eu entro que quase sempre entra e muda o jogo. Tem que botar os caras para jogar. O Luiz Guilherme, quando joga, quanto jogo ele já não resolveu a parada pro Palmeiras? Por exemplo, o Roberto Pereira, né, o Bruno trouxe aqui os números dele e um pouco da carreira do jogador argentino que estava na Udinese. Será que o Luiz Guilherme não faz essa característica do Roberto Pereira? Então, mas às vezes o Abel tá querendo mas às vezes o Abel quer um cara mais experiente para jogar Libertadores, enfrentar o Boca na Bomboneira. Não tem sentido. Ele fez 5 gols e deu 7 assistências. Enfrentar o Boca na Bomboneira, jogar uma final de Libertadores no Maracanã. Se ele fosse bom assim, ele não estaria solto no mercado há tanto tempo, né? E o Palmeiras, ele já enfrentou essa molecada, já enfrentou paradas complicadíssimas
com a molecada e não teve problema. E o Palmeiras tem um time rodado. Tem muita gente no Palmeiras para segurar esse cara. O goleiro é experiente, a zaga é experiente, o Mike a gente citou, o Marcos Rocha, o Zé Rafael não é nenhum bobo, o Veiga, um jogador já rodado, o Rony hoje já tem uma experiência. O Palmeiras tem muita gente. Botar 2, 3 meninos ali não tem muito problema no meu modo de entender, não. Não vejo. Aí você traz um jogador de 32 anos, se é que isso é verdade, que eu acho que é armação, alguém tentando enfiar. Mas se for verdade, você traz um jogador de 32 anos que já passou do ponto, inibe a entrada de uma jovem, eu duvido que ele vai fazer melhor. Eu acho muito difícil. Daqui a pouquinho, informações do Flamengo e a situação de Davi Luiz. Fica no Flamengo? Não fica? Daqui a pouquinho as informações do Rubro Negro no bate-pronto da Jovem Pan. Mas antes, o Gustavo Gomes, que chegou a ser alvo aí de interesse do futebol saudita, que tá levando todo mundo, né? O Gustavo Gomes, agora na seleção paraguaia, depois de uma atividade, ele conversou com jornalistas e falou abertamente sobre as propostas e o interesse da Arábia Saudita. Nós temos aqui as aspas do Gustavo Gomes, que falou o seguinte sobre essa situação toda aí. Obviamente, sim. Foi verdade a proposta. Existiu tudo o que se falou sobre o interesse do Al Ittihad, mas eu manejei tudo da melhor maneira. Obviamente não vou ser hipócrita e dizer que não era uma proposta boa, mas tenho um contrato assinado com o Palmeiras e tenho que respeitar. Eu devo tudo ao Palmeiras, que é o clube que de verdade me deu tudo. Então eu tenho que seguir dessa maneira. Fecha aspas, está aí a declaração do Gustavo Gomes, sincero, falou sobre o interesse saudita, né, no futebol dele, disse que tem contrato com o Palmeiras e que vai continuar no clube, apesar das sondagens, do interesse e, como ele disse, né, rolou até mesmo a sinalização ali de uma proposta, né? Ele não nega, né? Ele fala, não vou ser hipócrita, houve sim proposta da Arábia Saudita. Tá aí o posicionamento do Gustavo Gomes, Flávio, Vampeta e Bruno, muito raro, né? A gente estava discutindo isso agora há pouco, é muito raro ter um jogador que queira permanecer no clube, né? Queira permanecer... Não quis não, né? Ele foi obrigado. ele falou, a proposta era boa, mas eu tenho um contrato e tal. E aí não é nem não querer ficar no Palmeiras, é grana, né? É dinheiro. Eu acho que o Palmeiras falou, ó, tem um contrato aí só se você conseguir uma grana pro clube, que não era o caso, né? Era uma proposta para ele. Eu acho que o Palmeiras fez valer o contrato, não houve um acordo do Palmeiras com o clube. Mas eu digo assim porque às vezes... Tem jogador que balança com esse tipo de proposta. Tem jogador que deixa de treinar, que força a saída do clube. Aí é um mau profissional. Ele não forçou, ele não forçou em nenhum momento a saída. Ele não foi um mau profissional, ele cumpriu o contrato, isso está tudo certo. Mas claro que fica uma frustraçãozinha, né? Você fala, putz, você ganha 10 vezes mais, 9... Eu acho complicado. Mas contrato é contrato. Se ele tem um contrato, tem uma multa, o clube se negou a pagar a multa e o Palmeiras não quer abrir mão do jogador. E realmente seria, né? Tirar um jogador como o Gomes sem receber nada seria muito complicado. O Palmeiras, então, eu entendo os dois lados. Mas eu entendo a frustração dele, embora ele tenha assimilado, né? Aceitou fazer o que ele tem em contrato, mas realmente é uma pena, porque para ele, eu tô olhando o lado humano, para ele o legal seria encher mais ainda a burra de dinheiro lá, ganhar o dinheiro dele, ganhar a vida dele, resolver o problema do bisneto dele, eu acho isso fundamental. Uma pena, o profissional quando tem uma grande proposta, é bom ele aproveitar, mas entendo o Palmeiras, havia um contrato, ele é um jogador fundamental para o clube e não havia dinheiro para o Palmeiras, então... E eles fazem muito isso, né, os sauditas. Eles chegam primeiro no jogador, no staff, oferecendo um caminhão de dinheiro e às vezes a proposta pro clube não é tão vantajosa financeiramente. E também tem um outro detalhe aí, que o Gustavo Gomes ele chegou a entrar na mira do time do Cristiano Ronaldo, né? Muito se falou do Al Nassr procurando o Gustavo Gomes, que o Luiz Castro, com passagem pelo Botafogo, teria indicado o Gomes. Assim, o negócio não foi pra frente. O Al Nassr foi lá no Manchester City e contratou o Laporte. Não é pouca coisa isso, né? E não é pouca coisa. Né? E pagou a multa, né? Se queria pagar, podia pagar aqui pro Palmeiras também. Então eu também sinto que, no fundo, pode até existir o interesse, mas o foco... Neste primeiro momento, está na Premier League, na La Liga, no Campeonato Francês, nas ligas europeias, claro, né? E depois, o Campeonato Brasileiro, as ligas sul-americanas, é um negócio mais secundário para eles. Fazer barulho, né? Exato, querem fazer barulho. Faz barulho, exatamente. Claro. A contratação do Laporte fez barulho para todo mundo. O do Gustavo Gomes seria uma coisa muito regionalizada, né? Muito aqui do Brasil. E também é óbvio, o jogador dando entrevista não vai dizer,
Não tive proposta nenhuma, né? É claro que o cara também vai dar uma valorizada, vai falar teve proposta, sim, acho que teve. Só que não valeu. Aí não tem jeito, né, Pedro? O Palmeiras disse que na mesa do Palmeiras não chegou. Ah, é? Chegou pra ele, né? Chegou pra ele, assim, é a versão. O Palmeiras... Até a Leila deu uma entrevista falando, ó, empresários do jogador, se vocês querem tirar o Gomes do Palmeiras, ela deu esse recado, se vocês querem tirar o Gomes do Palmeiras, paguem a multa. Paguem a multa. Tá Ela deu esse recado. acho que é uma postura correta. A posição do o Palmeiras. Gomes é um jogador muito importante. Você não pode liberar um jogador desse porte assim do nada. Agora, se houve essa proposta para ele, e não, é triste, né? Mas não tem jeito, velho. Como é que o Palmeiras fala, nós liberamos o Gomes de graça? Pô, conversa de louco, pô, não dá, né? Não tem jeito. Vampeta, essa situação toda envolvendo o Gustavo Gomes, o Abel Ferreira, na entrevista coletiva depois do empate contra o Pereira na Libertadores, que o Gomes entra em campo mesmo com essas notícias todas do dinheiro, do interesse saudita, ele até comparou com o Cristiano Ronaldo. Ele falou, não sei como é que o Cristiano Ronaldo trabalha no dia a dia, mas o Gomes ele se dedica ao clube e teve uma postura profissional, correta, porque tem cara que às vezes força a saída do clube quando tem dinheiro, assim, muito dinheiro envolvido, Vampeta. É um cara que não se machuca, né, Pedro? Ele joga quarta, domingo, terça, o dia que quiser, e chega da seleção, no dia seguinte está em campo. É um zagueiro, né? É que eu tenho mais amizade com o Balbuena e com a Arboleda, que zagueiro. De novo. E Gil também. Manuel também. Só zagueiro, viu, Flávio? Tudo zagueiro, né? Agora eu meti um meia lá também, que é o Rafael Veiga. Tá reforçando o time. Reforçando o time. Chega só de zagueiro, não dá. Viu isso? Atacar um pouco também, atacar. Né? Não é só se defender. Mas pô. ele é assim, cara. Tem lá uma multa rescisória, não deve ganhar pouco também no Palmeiras. Vamos falar também. Né? Deve ser um dos tetos de salário. E isso aí. Os árabes sempre ele vai primeiro no atleta, né? Nunca vai no clube, né? Essa é a tática, né? Tá aí a briga aí, tá querendo Salah. O Liverpool paga aqui a multa, 150 milhões de euros. A gente tá falando dos caras de Premier League, né? Não, eles querem Salah também. Querem? Promete um caminhão pro Salah. E o Liverpool, legal. Paga a multa, 150 milhões. Claro. De euros. Eles vão tentar até o fim. O fim dessa semana vai fechar a janela deles. Sinceramente, eu gostaria do Salah na Ponte Preta também, viu? Se não me engano, de graça. Se não me engano, a janela de transferências do futebol saudita fecha no dia 20. Mas se precisar, o Sheik joga pra 25. Né? É. Ali é outro mundo, Pedro.